dia, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma discussão, tá, de Química Analítica nesse nosso último bimestre, tá, desse nosso curso. É uma discussão muito legal, tá, apesar de a gente ter a limitação de não estar no laboratório, mas é uma discussão muito válida, tá, para que vocês no futuro possam observar esse material e ter mais ou menos as pistas de como trabalhar numa situação dessa que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, nós estamos conversando sobre análise de cátions, né? No nosso encontro passado, eu mostrei a vocês uma situação onde você poderia pesquisar os 3 primeiros cátions, tá? Mercúrio 1, prata e chumbo, tá bom? Numa solução qualquer, numa solução desconhecida, numa solução problema, tá? E agora, vamos para o segundo caso agora. Olha só, então faz de conta que você tem aqui, ó, eu vou escrever com um lápis melhor. Então faz de conta que você tem aqui um recipiente em formato de uma cuba, tá? Então você tem aqui um recipiente e esse recipiente foi entregue para você e você já retirou desse recipiente as informações de alguns cátions presentes, tá? Então, digamos que você tirou uma amostra aqui, ó. Como é que a gente faz para analisar o que tem aqui dentro? Vamos passo a passo entender. Então, você não sabe o que tem aqui, certo? Então, isso aqui é uma interrogação. Ó, isso aqui é uma interrogação, tá bom? Interrogação aquosa. Ok? Você não está vendo nada, é uma monofase, uma interrogação aquosa. Daqui, você já, o que é que você fez primeiro? Vamos passo a passo para todo mundo entender. Você retirou daqui uma alíquota, então, ó, você retirou uma alíquota, colocou no becker, tá? Então, aqui você tirou uma alíquota, colocou no becker. Então, alíquota, ok? Tirou uma alíquota, colocou no becker e em seguida adicionou ácido clorídrico, tá? Vamos dizer que seja 6 mol por litro, 6 molar, ok? Depois que você fez isso, você observou a precipitação de quê? Você observou a precipitação branca, tá? Um turvamento branco formando pó branco. Esse pó branco foi de quê? Então, digamos que, por exemplo, a gente teve aí o cloreto de prata, ok? A gente teve aí o cloreto de mercúrio 1, que é o Hg2Cl2, também chamado de cloreto mercuroso. E nós tivemos também a formação do cloreto de chumbo 2, PbCl2, tá? Ok. Vimos no nosso último encontro que cada um desses precipitados, né, que são brancos, foram eliminados de acordo com suas características, né? Principalmente, o que a gente abordou foi a solubilidade, tá? Então, a gente retirou o cloreto de chumbo 2, porque em água quente ele é solúvel, né? A gente retirou, então, o chumbo, fizendo a identificação do chumbo através de uma reação com cromato de potássio, tá? Também pode ser com iodeto de potássio. Vai formar um precipitado de iodeto de chumbo amarelinho. Muito conhecido, tá, pessoal? Depois, retiramos a prata e o mercúrio, tá? Através de uma solução de amônia, o cloreto mercuroso reagindo com amônia vai formar mercúrio metálico, que é uma substância cinza, né? Todo mundo conhece, é um cinza característico, tá? E a amônia, quando reage com a prata,
ela solubiliza a prata, tá? Então solubiliza a prata formando um complexo diamim-prata, cloreto de diamim-prata, tá? Mas o mercúrio não. O mercúrio ele vai formar, ele vai se desproporcionar, formando um sal, formando o mercúrio metálico. Esse mercúrio metálico é bem característico, é cinza, portanto, identifica o mercúrio. Depois, a gente fazia o quê? Uma acidificação, tá? Com ácido nítrico, e aí a prata ela volta para a forma de cloreto de prata. O ânion amônio sai da estrutura, né? No caso lá é o amino, sai da estrutura e formando apenas o cloreto de prata precipitado branco, identificando a prata no final, tá certo? Muito bem. Só que a questão é o seguinte, digamos que aqui dentro você tirou esses três, né? Ó, você tirou esses três, só que eu vou sublinhar o chumbo. O chumbo dos três é o que tem o maior produto de solubilidade. Então, pode acontecer de que dentro desse recipiente ainda contenha chumbo, tá? Por quê? Porque o ataque, ou vamos dizer assim, quando eu coloco ácido clorídrico, tá? O cloreto ele vai atrair prata, o mercúrio 1 e o chumbo. Mas se a gente analisar o KPS, o chumbo ele vai ser o que vai ter a formação menos estável, tá? Como assim, Marcelo, menos estável? Olha, quanto maior for o KPS, menor é a solubilidade. Quanto menor for o KPS, quanto menor o KPS, menor a solubilidade. Então, o KPS do cloreto de prata e do cloreto de mercúrio são bem baixos. Então, quer dizer que essas substâncias são muito estáveis, são difíceis de serem solubilizadas em água. Já o KPS do cloreto de chumbo, ele é alto, né? A ordem dele é 10 a menos 5, tá? Então, ele é alto, considerado alto. Então, se ele é considerado alto, então quer dizer que ele não vai ter uma boa estabilidade, né? Ele vai ter uma certa solubilidade em água, tá? Tanto é que ele é removido com água quente. Então, o cloreto, a gente julga que o cloreto que foi colocado, né, na forma de ácido clorídrico, o cloreto talvez não consiga ter atraído todos os íons chumbo daqui de dentro, tá? E aí que surge o grupo 2, tá? O grupo 2 é um outro grupo de cátions que a gente vai tentar identificar. E, por incrível que pareça, dentro desse grupo 2 vai voltar o chumbo. O chumbo vai estar contido também nesse grupo 2. Então, aí já tem uma primeira exceção, né? O chumbo, ele faz parte tanto do grupo 1 como do grupo 2. Por quê? Porque o grupo 2, a gente vai ter outro reativo, tá, pessoal? Não é mais o ácido clorídrico, mas o grupo 2, como o chumbo pode ter ficado um chumbo remanescente, então a gente vai tentar tirar esse restinho de chumbo com outro reativo químico, tá certo? Então vamos lá. Quem são os cátions desse segundo grupo de cátions? Então, ó, vamos chamar aqui de segundo grupo, né? Ou grupo 2. Segundo grupo de cátions, ou então grupo 2, né? Podemos chamar de grupo 2. Você pode encontrar na literatura tanto assim, segundo grupo, ou então grupo 2, tá? Esse segundo grupo de cátions, ou também chamado de grupo 2, ele vai ser formado pelos seguintes elementos aqui, ó. Vamos ter o mercúrio novamente, agora na forma de cátion bivalente, tá? Aqui é apenas um átomo por fórmula, não esqueçam que aqui é um dímero. Aqui não, aqui agora é o mercúrio 2, tá? Aqui é o mercúrio 1 e aqui é o mercúrio 2, tá bom? Não é dímero mais, é apenas um átomo por fórmula. Então, mercúrio 2, a gente vai ter o cobre mais 2, a gente vai ter o cádmio mais 2 e a gente vai ter o chumbo mais 2.
tá? Temos mais, viu? Temos mais. A gente vai ter o arsênio, tá? A gente vai ter o arsênio. O arsênio, ele vai ser no estado de oxidação mais 3, tá? Estado de oxidação mais 3. A gente pode ter o arsênio, tá bom? A gente pode ter o antimônio, mais 3, mais 5. A gente pode ter o bismuto, mais 3, mais 5. E a gente pode ter o estanho, mais 2, mais 4. Tá? Vamos lá. São vários elementos agora, né? Esse grupo 2 ele é formado por vários elementos. Primeiro eu reuni aqui os que são bivalentes, né? Vamos dizer assim, ó. Então, mercúrio, cobre, cálcio e chumbo, tá? E agora eu estou reunindo os que são trivalente ou mais, né? Então, o arsênio, inclusive, o arsênio, o antimônio e o bismuto fazem parte da mesma família, tá, galera? Essa família aqui, ó, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Essa é uma família bem interessante, tá? Família do grupo 15, família do grupo do nitrogênio é uma família bem interessante, porque a gente sabe que nitrogênio é um gás, fósforo é um ametal, tá? É um ametal, não gasoso, mas é um ametal. Arsênio tem propriedades não metálicas, mas forma cátions, tá? Ele forma cátions. Inclusive o arsênio, ele pode formar cátions com carga mais 3, ele também pode formar cátions com carga mais 5. Aqui, na verdade, todos formam esses dois cátions. Só que o antimônio e o bismuto, eles são bem diferentes dos demais porque eles têm características metálicas, né? Eles têm um caráter metálico bem, não posso dizer assim, bem positivado, né? Inclusive o bismuto é um metal de fato, tá? Então, antimônio e bismuto, eles têm alto caráter metálico, tá? Então é um grupo bem interessante porque mescla elementos, né, com características bem opostas umas dos outros, tá? Características interessantes, né? Então, esse grupo 15 ele vai ter então 3 elementos participantes desse grupo 2, tá? Do grupo 2 de cátion. Ok, pessoal? Vamos lá. Por esses fatos e também pelas questões de solubilidade, tá? Existem umas questões também envolvidas com solubilidade, que nós vamos falar mais adiante, tá? Já na próxima pegada desse vídeo. A gente vai classificar esses elementos em 2 subgrupos, tá? A gente vai classificar esses elementos aqui em 2 subgrupos, tá bom? E depois eu digo por que já. Então, esse elemento aqui vai ser o subgrupo 2A, tá? E esse aqui vai ser o subgrupo 2B. Então, o segundo grupo de cátions, ou o grupo 2, eles são formados por 2 subgrupos, tá? O subgrupo 2A e o subgrupo 2B, tá? Que são, vamos dizer assim, diferentes um pouco, né, entre si. Suas características são bem, um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco distantes, tá? Em questão de solubilidade e comportamento. E a gente vai poder ver isso já na sequência desse vídeo, tá? Agora, o que é que vai unir esses 2 subgrupos? Vamos lá. O que vai unir esses 2 subgrupos é que eles vão ser identificados através desse mesmo reativo, tá bom? Que é o gás sulfídrico, tá certo?
Se eu colocar só assim H2S, tá? H2S no estado gasoso, isso aqui é um gás, tá? Eu chamo de gás sulfídrico. Gás sulfídrico. Mas se eu tiver esta solução, se eu tiver esse gás borbulhando numa solução aquosa, eu posso chamá-lo de ácido sulfídrico. Tá? Posso chamá-lo de gás sulfídrico, mas se eu tiver ele numa solução, quando ele entra na solução, tá bom? Eu posso chamar ele de ácido sulfídrico. É o reativo que nós vamos trabalhar agora para poder identificar esse grupo 2. No laboratório, o ácido sulfídrico, a gente faz uma operação de obter ele na hora. Como ele é gasoso, originalmente ele é gasoso, a gente faz com que ele seja obtido na hora e a gente borbulha ele na solução. É uma operação que requer um pouco de astúcia, tá? Um pouco de técnica, tá bom? E a gente faz isso no laboratório. Eu posso mostrar a vocês já num outro vídeo como é que a gente faz isso no laboratório, tá bom? Então agora, a primeira parte da aula foi essa aqui. A gente vai agora com a segunda parte da aula, explicando, falando melhor sobre as reações desse grupo, tá bom? Bom, pessoal, e falando de análise do grupo 2, de cátions, esse grupo ele é caracterizado por reagir, né, com íon sulfeto, formando sulfetos insolúveis, né? Bom, vamos lá então, falar um pouquinho sobre esse grupo. Olha só, o sulfeto, a gente vai ter duas fontes básicas de conseguir esse ânion, tá bom? Então o sulfeto ele é um gás, sulfeto não, o sulfeto de hidrogênio, tá? Ele é um gás que, ao ser colocado em água, então, uma maneira de você conseguir o íon sulfeto é você borbulhar ele em água. Então, borbulhando em água, você vai ter a formação do H2S aquoso. Tá? A gente sabe, lá de equilíbrio químico, equilíbrio iônico, que ele é um ácido fraco. Portanto, a partir daqui, a gente vai ter um equilíbrio químico para formar H+, aquoso, e formar o íon sulfeto, também aquoso. Ok? Fazendo o balanceamento dessa equação, a gente vai ter 2H+. O problema aqui dessa reação é que é o seguinte, o sulfeto de hidrogênio, ele não é um reagente que você consegue comprar facilmente, tá? Então, para você obter o íon sulfeto no laboratório, para você obter isso aqui no laboratório, você precisa sintetizar na hora, a gente precisa fazer a reação na hora no laboratório, tá? No laboratório a gente faz isso reagindo sulfeto de sódio, tá? Que é um precursor. A gente faz uma reação do sulfeto de sódio em meio aquoso e a gente obtém então o gás sulfídrico. O problema é que essa reação ela tem que ser feita na hora e você tem que montar um sistemazinho de coleta do gás formado. Então a gente reage sulfeto de sódio num recipiente, reage com ácido clorídrico, tá? O sulfeto de sódio, e a gente tem que colocar um coletor. Então a gente faz uma reação no laboratório, a gente faz uma reação mais ou menos assim, ó. Você coloca o sulfeto de sódio aqui dentro, um Erlenmeyer, tá? Na verdade não é um Erlenmeyer, um quitaçato, pode ser o quitaçato, tá? Então aqui pode ser um quitaçato, ok? Então, no momento que o sulfeto de sódio reage aqui dentro com o ácido clorídrico,
você vai obter o H2S. E para você coletar esse H2S, aqui dentro tem que ter um tubinho, tá? Um tubinho aqui de vidro, para você poder coletar o H2S. E esse tubinho de vidro, ele pode estar saindo aqui, ou ele pode estar saindo também aqui, ó. E esse tubinho de vidro, na hora que ele libera o H2S, na hora que as moléculas começarem a sair aqui, ó, a gente tem que ter aqui, então essa aqui é a molécula da H2S, tipo a molécula de água, né? A gente pode colocar, inclusive, o átomo do meio aqui vermelhinho, para simbolizar o sulfeto. Aí essas moléculas de água começam a sair aqui, de H2S, você tem que ter então aqui o Becker, tá? Para poder essas moléculas entrarem no Becker. E aqui nesse Becker você vai ter a solução contendo os cátions do grupo 2. Aqui os metais, né? Na forma de cátions, tá? Na forma de N+. Tá certo? Então, seria meio complicado só obter esse íon, esse ânion sulfeto, tá? No laboratório do IFPB, nas minhas aulas, eu faço assim, tá? Eu obtenho na hora o íon sulfeto a partir da reação do sulfeto de sódio. O sulfeto de sódio é um sal relativamente estável, tá? Tem uma boa estabilidade, só que precisa ficar guardadinho para não exalar nenhum cheiro, porque ele tem um cheiro forte, tá? Nessa reação, a gente percebe que o H2S tem um cheiro muito forte, a gente diz que é um cheiro de ovo podre. Inclusive, essa reação tem que ser feita com todo o EPI, luva, máscara, para você não se contaminar. Não é bom você respirar os íons sulfeto, tá certo? Então, no laboratório do IFPB, com os nossos recursos, a gente faz a obtenção na hora do H2S. Entretanto, existe um outro reagente que pode ser utilizado para a obtenção do íon sulfeto e assim poder identificar os cátions do grupo 2, que é a tioacetamida. Tioacetamida, tá? Então, a acetamida você já conhece, não é? A acetamida você já conhece. É uma substância orgânica, né? Derivada das amidas, tá? Tioacetamida. E ela vai ter essa estrutura aqui, ó. A gente vai ter uma H3C. Nesse H3C, pode ser H3C. A gente vai ter o C, NH2, tá? NH2. E aqui um dupla enxofre. Se fosse a acetamida, né, ou então a etanamida, a gente teria um oxigênio, mas como é uma acetamida, a gente tem aqui o íon, o elemento enxofre, tá? Um átomo de enxofre. Ok, essa é a acetamida. A acetamida é uma substância orgânica, tá? Uma substância orgânica que tem um caráter básico, né? Tem um caráter básico. Tem uns elétrons livres aqui do nitrogênio, tá? Como ela tem um caráter básico, em meio ácido, ela vai liberar facilmente o sulfeto, tá bom? Então, em meio ácido, quando ela é colocada no meio ácido, essa acidificação, ela pode ser feita com ácido clorídrico, tá? HCl, ácido clorídrico, ela vai liberar facilmente o íon sulfeto, tá? Então, é um dos principais precursores, uma das principais fontes de sulfeto é a acetamida. A gente não tem nesse momento no laboratório comprado a acetamida, tá? A gente pode comprar depois, mas no momento a gente não tem. Se tivéssemos aulas práticas no laboratório, a gente teria que usar outra fonte de sulfeto que não fosse a tioacetamida. Ok, pessoal?
Então temos duas fontes de sulfeto, tá? Para poder caracterizar esses cátions do grupo 2. E aí, Marcelo, como é que são essas reações dos cátions do grupo 2? Bom, os cátions do grupo 2, eles reagem com íon sulfeto, reagem com outros íons também, tá? Mas com os íons sulfeto, eles vão formar reações características como essas aqui, ó. Deixa eu colocar algumas reações, tá bom? Vou colocar aqui algumas reações. Por exemplo, com cobre mais 2, se eu tiver cobre 2 em solução aquosa, reagindo com o íon sulfeto, eu vou ter a formação do sulfeto de cobre, tá? Sulfeto de cobre sólido. Você pode colocar sólido ou pode colocar a setinha para baixo, tá? Ok? E esse é um precipitado de cor preta. Tá? O sulfeto de cobre sólido, ele é um precipitado de cor preta. A gente pode ter também, por exemplo, se eu tiver o cádmio em solução aquosa, e eu tiver íon e sulfeto, eu vou ter a formação do sulfeto de cádmio. Só que o sulfeto de cádmio ele vai ser amarelo. Então a gente tem como diferenciar o sulfeto de cádmio, tá? Do sulfeto de cobre por essa diferença de cor, tá bom? É uma diferença bem interessante. Se eu tiver o bismuto, em solução aquosa e tiver íon e sulfeto, eu vou ter aqui a formação do sulfeto de bismuto, mas como aqui a carga é mais 3, eu vou ter Bi2S3, né? Bi2S3, e esse precipitado ele vai ter uma cor um tanto diferente. Ele vai ser um precipitado marrom, tá? Sulfeto de bismuto. Essas variações na cor dependem muito da absorção no visível, tá? Dos elétrons que fazem parte dessa ligação química, tá? A gente pode ter o sulfeto de arsênio, certo? Sulfeto de arsênio 3, ou a gente pode ter também o sulfeto de arsênio 5, tá? Vamos botar o 5, né? Ó, a gente pode ter o sulfeto de arsênio 5, sulfeto de arsênio 5, AS2, S5, tá? 2 vezes 5, 10, 5 vezes menos 2, menos 10. Esse aqui também é amarelo, tá? Esse também é amarelo. Bom, professor, mas aqui a gente tem, por exemplo, a formação de 2 sulfetos com a mesma cor. Isso vai acontecer outras vezes nesse grupo? Sim, essa questão da cor, ela pode se repetir. Por exemplo, o sulfeto de estanho, ele é marrom, né? Ele também pode se confundir aí com o sulfeto de bismuto, tá? Então a gente vai ter que utilizar algumas outras reações para separar esses cátions, tá bom? Então não são só essas reações com os íons sulfeto. O H2S, né, que é o sulfeto de hidrogênio, em água ele é chamado de ácido sulfídrico, ele é o reativo do grupo. O reativo do grupo é aquela substância que no meio adequado consegue precipitar praticamente todos os cátions daquele grupo. A gente chama isso de reativo do grupo, tá? Só que o reativo do grupo, assim como foi no grupo 1, ele precipita todos os cátions daquele grupo. Só que o problema é que ele precipita, mas nem sempre é viável, é possível
você identificar de vez quem é quem. Não consegue. Por quê? Porque alguns vão ter a mesma coloração. Tá? Então, no caso do grupo 1, todos eram brancos. No grupo 2 a gente vai ter alguns que são preto, alguns que são marrom e alguns que são amarelo. A gente também tem um precipitado do tipo laranja, tá? Por exemplo, o sulfeto de antimônio 5, ele é laranja, tá? Sulfeto de antimônio é esse aqui, ó. O sulfeto de antimônio 5, que é o SB2S5, esse é de cor laranja. Inclusive é uma cor muito bonita, né? Esse é laranja. Então, se eu tiver antimônio numa solução, eu vou conseguir identificar facilmente, tá? Mas se eu tiver, por exemplo, arsênio, né? Se eu tiver arsênio que é amarelo, arsênio com cádmio, já vai ser difícil, arsênio com cádmio, tá? Os dois são amarelos. Se eu tiver, por exemplo, bismuto com estanho, esse sulfeto aqui, ó, tô falando do estanho, esse sulfeto aqui, o SMS, tá? Esse sulfeto de estanho 2, ele é marrom, tá? Esse sulfeto aqui, ele é marrom. Então, ele já vai confundir com o sulfeto de bismuto 3, tá certo? Então, essas coincidências nas cores não vão fazer com que a gente detecte de primeira, tá, aquele cátion. Mas a gente tem outros processos para separar. Geralmente, esses processos para separar dois cátions que se precipitaram na mesma cor, né, formando hidróxido, formando sulfeto na mesma cor, a gente consegue separar pela reatividade com outros reagentes químicos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho dois sulfetos da mesma cor, de dois elementos diferentes, mas um reage em meio ácido e o outro reage em meio básico. Aí eu coloco um meio ali, uma solução que modifica o pH do meio. Por exemplo, para ácido, aquele que vai reagir em meio ácido vai ficar solúvel, o outro que não reage continua sólido e a gente consegue separar, entendeu? Então as alternativas são essas. A gente vai modificar o meio, modificamos o pH e também a gente pode modificar com relação à solubilidade em água quente, água fria, tá? Então são as técnicas que a gente vai usar. Nós vamos agora ver a finalização dessa aula aqui nos slides, para no final irmos para mais um vídeo sobre essa prática de análise de cátions. Dessa vez sobre identificação do grupo 2. O grupo 2 é um grupo grande, então a gente vai ter algumas partes dessa aula prática sendo divididas, tá? Então hoje vai ser a primeira parte, tá certo? Então fiquem aí para a gente terminar agora essa aula com alguns slides. Pessoal, vocês lembram, como eu falei para vocês, que esse grupo é um grupo um pouco complexo, não é? Porque nós temos aí vários elementos, né? Como chumbo, como cádmio, mercúrio, cobre, arsênio, antimônio, bismuto, né? Então ele vai formar vários sulfetos, né? Temos uma gama muito grande de sulfetos. Por quê? Porque muitos desses metais do grupo 2, que formam cátions, podem ser bivalentes, podem ser trivalentes, podem ser tetravalentes e podem ser pentavalentes. Então nós temos um número muito grande de sulfetos formados porque a combinação é grande também, né? A combinação entre as cargas dos metais, dos cátions e do íon sulfeto. Tanto é que esse grupo 2, ele dependendo da literatura, eles dividem em grupo 2A e 2B, tá? Dependendo da literatura, tá bom? É bom frisar isso, porque se você ler diferentes livros, vocês podem encontrar divisões diferentes, tá bom? Existem livros que até misturam os grupos, tá? Tem uma literatura, que eu não sei dizer de cabeça agora, que mistura grupo 1 com grupo 2, né? Coloca dentro do mesmo grupo 1 e do grupo 2. Então,
essa questão, essa questão do nome do grupo, eu acho que é uma questão secundária. Eu acho que o que precisa mais é você se lembrar de como é que aquele grupo se comporta, tá? Não fique decorando grupo 1, grupo 2, mas sim como o grupo se comporta, como aqueles metais se comportam. Então, esses metais aqui, eles se comportam de maneira parecida quando reagem com um sulfeto. Então, olha só, esse fluxograma, retirado do mundo da química, ele é complexo, porque ele tem dois grupos, né? Então, ele chega num pedaço aqui que ele vai dividir em dois. Para ficar mais fácil, e a gente também poder entender a aula que vem a seguir, eu vou dividir aqui e vou pegar só o primeiro lado, tá certo? Vou pegar só o lado esquerdo aqui para poder a gente ver como é que seria uma análise sistemática desse grupo, tá certo? Vamos lá então. Ó, pegando aqui só esse lado, a gente teria o seguinte, a gente teria aqui 4 sulfetos. Então imagine que você colocou numa solução mãe, ou então numa solução problema, ou então numa amostra, você colocou o íon sulfeto, né, lá, e a gente teve a formação desses 4 sulfetos aí. A gente teve a formação de sulfeto de chumbo, sulfeto de cobre, sulfeto de cádmio e sulfeto de mercúrio. Vejam que esses 4 sulfetos, eles são todos com a mesma carga, né? Ó, tudo é sulfeto 2, tá? Isso é só para exemplificar. Então, esses 4 sulfetos são precipitados. E o que é que a gente fez? O que é que a gente fez para poder ir separando esses metais? Então, ó, primeiro se fez uma solução de ácido nítrico diluído a quente e colocou-se os precipitados para reagirem com o ácido diluído a quente. Olha só, o que aconteceu? Apenas o sulfeto de mercúrio, que é esse que está aqui, ó, cinza, apenas ele permaneceu na forma sólida. Os demais foram todos diluídos pelo ácido nítrico, tá? Formando possivelmente nitratos. Nitratos de chumbo, de cobre e de cádmio. Ok? Então, separamos já o mercúrio. Esse é o mercúrio 2. Identificou o mercúrio. Depois, pegou-se e colocou-se uma solução diluída de ácido sulfúrico, tá? A gente teve a formação do sulfato de chumbo, que é um precipitado branco, e cobre e cádmio permaneceram em solução. Agora, a gente pegou, acidificou com ácido acético e uma solução tampão, aqui no caso foi colocada, né? Ácido acético e acetato, tá? De amônio, com um oxidante, que é o dicromato de potássio, e a gente verificou a formação de um precipitado amarelo, que é bem mais visível, que é o cromato de chumbo, tá? O cromato de chumbo, ele é um precipitado bem conhecido, amarelado, então se identificou o chumbo, tá? Se identificou o chumbo aqui através desse precipitado amarelo. Se tinha dúvida aqui no sulfato de mercúrio, no sulfato de chumbo, a dúvida sai quando a gente tem a cor amarela. Do outro lado, a solução que continha cobre e cádmio, esta solução ela foi alcalinizada com hidróxido de amônio concentrado, formando o tetradiamim cuprato, ou então o tetradiamim de cobre 2, tá? Que é um cátion aí em solução, tá bom? Então a gente tem a formação desse tetradiamino cuprato 2, tá? E quando se coloca uma solução, quando se coloca aqui um meio de ferrocianeto de potássio, tá? E acetato de amônio, a gente vai ter a formação desse composto aqui, ó, que é o ferrocianeto de cobre, tá? Ou o tetracobre ferrocianeto. Esse composto aqui ele é avermelhado, ele é um marrom avermelhado que caracteriza muito fortemente o cobre, tá? Então, o cobre ele vai ser identificado pela formação característica dessa cor marrom avermelhada, que é a cor dele de verdade, tá? Quando ele forma esse composto aqui, que é o
o tetracobre ferrocianato, tá? E do outro lado, quando a gente adiciona cianeto de potássio e o gás sulfídrico, a gente consegue obter o sulfeto de cádmio, que é amarelo, que vai identificar o cádmio em solução, tá? Aqui são opções. A gente pode colocar aqui o acetato de amônio ou o ferrocianeto de potássio, tá? Aí ele optou pelo ferrocianeto de potássio no caso do cobre. Aqui pode-se colocar cianeto de potássio ou gás sulfídrico. Ele optou pelo gás sulfídrico e conseguiu identificar o cádmio. Então, aqui nesse fluxograma, a gente viu como é que se analisa esse primeiro subgrupo, tá? Partindo dos seus sulfetos, tá bom? Na próxima aula, a gente fala do outro subgrupo, analisando também um fluxograma similar a esse. Agora, vocês vão assistir ao vídeo, tá, de uma aula com um pesquisador, com um estudante pesquisador, sobre a análise do grupo 2. É a primeira parte dessa aula, tá bom? Então, fiquem agora com o vídeo. Gente, esse grupo é tão grande, a análise dele é tão extensa, que nós resolvemos dividir em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo é só uma introdução, são os primeiros passos para nós continuarmos a análise. Nos próximos 2 vídeos, ainda assim, estaremos falando sobre o segundo grupo de cátions, só que dividido em 2 seções. Existe a seção do cobre e existe a seção do arsênio. Nós vamos ver aqui, ao longo da nossa análise, qual é a diferença fundamental para a gente dividir os 2 grupos em 2 análises distintas. Beleza? Para você ter uma ideia de quão grande é esse grupo, vamos ver quais são os cátions que nós vamos identificar. Mercúrio, chumbo, cobre, estanho, antimônio, bismuto, cádmio e arsênio. Já viram aí que a gente precisa sim de mais vídeos para ver com calma a caracterização de cada cátion dele. Então vamos começar pegando a solução mãe e vamos trabalhar para dividir em 2 grupos. No final do vídeo nós vamos separar quem é grupo do arsênio e quem é grupo do cobre e entender por que a divisão. Aqui está a nossa solução mãe, que contém a amostra com todos os cátions. Qual é o primeiro passo a fazer? Vamos adicionar ácido clorídrico para acidificar e vamos adicionar também tioacetamida, porque a tioacetamida é uma grande fonte de sulfeto. Ao adicionar a tioacetamida, o que é que acontece? Os sulfetos vão precipitar. Só que o que ocorre é que ainda assim existem cátions na solução, no nosso sobrenadante. Então aqui nós vamos separar o precipitado e vamos tratar a solução para tentar tirar mais precipitado ainda, para ter certeza que todos os cátions vão estar precipitados na forma de sulfeto. Já podemos observar um leve turvamento. Para garantir a formação do precipitado, nós vamos aquecer e levar para a centrífuga. Tá aqui o nosso precipitado, pessoal. Vocês viram que estava um turvamento branco, depois do aquecimento ele passa por várias cores diferentes até formar esse precipitado aqui bem escuro. São os sulfetos insolúveis. O que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos separar o precipitado do sobrenadante. Ao nosso sobrenadante, lembra que eu falei um pouquinho antes? Pode existir ainda alguns cátions aqui no meu sobrenadante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar o precipitado para a gente analisar depois e vou tratar o sobrenadante para ver se eu ainda consigo precipitar mais. Aqui, nesse sobrenadante da etapa passada, nós vamos adicionar 1 gota de amônia e 3 gotas de tioacetamida. Vamos aquecer por um tempo e centrifugar. E vamos ver se vai formar ou não um precipitado que vale a pena a gente juntar com o precipitado da etapa passada. Depois do aquecimento, pessoal, olha como é que ficou o nosso tubo de ensaio. Com uma leve turvação. Aqui, ó, não formou nenhum precipitado
muito considerável. Então esse aqui a gente pode descartar, não vamos mais utilizar e vamos continuar a nossa análise apenas com o precipitado, que são os sulfetos formados na primeira etapa do vídeo. Tá aqui nosso precipitado. Vamos adicionar 20 gotas de água e 1 gota de cloreto de amônio. Dessa forma, nós estaremos lavando o precipitado. Agora, novamente, nós vamos levar isso aqui para a centrífuga e continuar a análise com o precipitado. Após a lavagem e a centrifugação, nós observamos novamente a formação desse precipitado, que ainda são os sulfetos. Tá? Agora, a gente vai descartar o sobrenadante e vamos continuar a análise com o precipitado. A esse nosso precipitado, nós vamos fazer agora um passo muito importante no segundo grupo, que é adicionar o hidróxido de potássio. Por que ele é tão importante? Porque ele vai definir o que vai ser do grupo do arsênio e o que vai ser do grupo do cobre. Por quê? Aqueles que forem solúveis em meio básico é o grupo do arsênio. Aqueles que forem insolúveis em meio básico será o grupo do cobre, que serão tratados nos próximos vídeos. Já adicionamos o hidróxido de potássio, agora vai para um aquecimento e para uma centrifugação para a gente conseguir enxergar quem é o precipitado e quem é o sobrenadante. Aqui, ó. Agora o que é que a gente observa? Um precipitado escuro e uma solução amarelada. Essa solução amarelada é justamente o que nós vamos utilizar para fazer a seção do arsênio. Já o precipitado vamos utilizar para a seção do cobre. Mas antes disso, nós temos algum tratamento para fazer ainda com o precipitado. Esse tubo nós vamos guardar para ser analisado lá no grupo do arsênio. Aqui, nesse precipitado, nós vamos adicionar 20 gotas de água e 1 gota de nitrato de amônio. Agora, para termos o precipitado que nós vamos utilizar na seção do cobre, basta centrifugar isso aqui e rejeitar a solução. Agora sim, o nosso precipitado é aquele que vai ser utilizado para a seção do cobre. Tá aqui, ó, depois da centrifugação, nós vamos rejeitar esse sobrenadante e vamos trabalhar no terceiro vídeo, que é o da seção do cobre, com esse precipitado. Utilizar para essa seção do cobre aquele precipitado que foi gerado lá no primeiro vídeo. Lembra que eu falei que a gente ia utilizar para fazer a seção do cobre? Justamente é naquele precipitado que existe todos esses cátions ainda a serem separados. Nele nós vamos adicionar 10 gotas de ácido nítrico, 6 mol por litro. Vamos aquecer para favorecer a reação. Essa etapa foi simplesmente para solubilizar os outros cátions e deixar como precipitado apenas o sulfeto de mercúrio. Olha aqui, ó. Nós vamos separar sobrenadante e precipitado e nós vamos analisar os dois, pessoal. Porque aqui no precipitado a gente tem o mercúrio e aqui no sobrenadante tem o cádmio, o cobre, o chumbo e o bismuto. A dica para vocês é: separe em 2 tubos de ensaio e enumere os seus tubos de ensaio para você não se perder na hora de fazer a análise. O meu tubo de ensaio com precipitado eu chamei de tubo 1 e é nele que a gente vai continuar a análise por enquanto para conseguir ver a formação do mercúrio. E nós vamos lavar o precipitado. Vamos colocar 10 gotas de água, levar para a centrífuga e depois tirar o sobrenadante e trabalhar de novo só com o precipitado. Já lavamos o precipitado, agora nós vamos adicionar 2 gotas de água régia. Para quem não lembra, água régia é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico em elevadas concentrações. Dessa forma, a gente vai solubilizar novamente o mercúrio. E após a adição da água régia, nós vamos levar o tubo para o aquecimento e centrifugar. Depois de adicionar a água régia e levar para o aquecimento, nós vamos utilizar apenas o sobrenadante para continuar a nossa análise e conseguir identificar o mercúrio. Depois de centrifugar, nós vamos pegar o conteúdo desse tubo de ensaio e transferir para o cadinho e levar para evaporar. Pronto, aqui já temos nosso cadinho devidamente seco, devidamente evaporado. Diretamente aqui no cadinho, a gente pode colocar 20 gotas de água e friccionar com um bastão de vidro para a gente conseguir solubilizar melhor nossa amostra.
Agora, depois da adição de água, a gente já pode devolver o conteúdo do cadinho para o tubo de ensaio para finalmente a gente conseguir precipitar o mercúrio. Lembre-se que se ainda tiver algum resquício de precipitado aqui, depois dessa passagem do cadinho para o tubo de ensaio, você pode fazer uma simples centrifugação e separar. O interessante é você trabalhar com a solução. Aqui nesse tubo de ensaio, nós vamos adicionar uma espátula de cloreto de estanho. Aí vamos ver finalmente o cloreto de mercúrio, que serve como identificação do cátion mercúrio. Aqui nós temos o mercúrio e o cloreto de mercúrio. Por isso que tem essa aparência meio cinza. O mercúrio ele é preto e o cloreto de mercúrio é meio branco. Daí essa visão meio acinzentada do precipitado. Se você quiser ver melhor, você já sabe, aquecer e centrifugar. Depois de centrifugado, a gente observa muito bem a formação do precipitado. Ó. Aqui a gente chegou ao fim da identificação do mercúrio. Aqui é simplesmente a análise que eu fiz com o precipitado lá do começo do vídeo. Lembra que eu chamei de tubo 1? Agora nós vamos fazer a análise do tubo 2 para conseguir identificar o cobre, o bismuto, o cádmio e o chumbo. Voltamos aqui com o tubo 2 para a gente conseguir identificar os outros 4 cádmios. Vamos identificar agora o chumbo. O que é que eu vou adicionar aqui? Sulfato de amônio, para precipitar o sulfato de chumbo. E assim a gente conseguir identificar apenas o chumbo. O nosso sobrenadante, mais uma vez, vamos guardar para poder analisar os outros 3 cátions que faltam. Aqui depois da adição do sulfato de amônio, você não percebe a existência de nenhum precipitado, mas você ainda tem algumas etapas para conseguir formar o sulfato de chumbo. Uma delas, a primeira delas, é colocar isso aqui no cadinho e evaporar. Depois de evaporar, você vai adicionar 5 gotas de água, vai friccionar no cadinho mesmo, depois vai transferir para o tubo de ensaio e centrifugar. Depois de tudo isso, você vai conseguir enxergar o precipitado sulfato de chumbo. E no nosso cadinho, como você já viu, a gente já adicionou 5 gotas de água e já friccionou. Agora a gente vai passar isso aqui para o tubo de ensaio e vai lavar o cadinho para aproveitar ainda o que possa ter dentro dele. Pronto, pessoal, já transferi aqui o conteúdo do cadinho para o tubo de ensaio. Nós vamos adicionar 10 gotinhas aqui dentro, só mesmo para aumentar o nosso rendimento e ter certeza que os cátions estão no tubo de ensaio. Agora o nosso conteúdo está aqui todo no tubo de ensaio, vou levar para a centrífuga. Olha que bonito que ficou depois da centrifugação. Temos nosso precipitado aqui, sulfato de chumbo, e os outros íons, o cádmio, o cobre e o bismuto, estão aqui ó, no nosso sobrenadante. O que a gente vai fazer? Separar, mas você não pode jogar na pia esse sobrenadante, tá? É nele que a gente vai continuar a análise depois de identificar o chumbo. Nosso precipitado, sulfato de chumbo, precisa ser lavado para continuar a análise. Você já sabe como lavar um precipitado, né? 10 gotinhas de água, aqui leva para a centrífuga e separa novamente. Então esse sobrenadante aqui da lavagem, tá? Você pode descartar. Nós vamos trabalhar com o precipitado. Ao nosso precipitado, lembrando que é o sulfato de chumbo, nós vamos adicionar 5 gotas de acetato de amônio, vamos aquecer e centrifugar. A adição do acetato serve como um agente solubilizante do chumbo. Então aqui nós temos o chumbo no nosso sobrenadante e o resto no precipitado. Então agora a gente vai trabalhar com a solução, com o sobrenadante, e vamos deixar o precipitado de lado. Diretamente nesse tubo de ensaio, 1 gota de ácido acético 6 mol por litro e 5 gotas de cromato de potássio. Finalmente nós vamos ver a formação do cromato de chumbo, que vai ter uma cor amarelada. Já vimos aqui que o tubo ficou super amarelo. Se você quiser visualizar o precipitado, propriamente dito, o cromato de chumbo, você já sabe, centrifuga. Olha como fica bonito depois da centrifugação. Tá vendo o precipitado amarelo? Esse é o nosso cromato de chumbo. Finalmente já separamos o chumbo. Agora falta o cádmio, cobre e bismuto. Tubinho de ensaio marcado como aquele contendo nossos cátions
que a gente quer identificar e separar. Diretamente aqui, vou colocar amônia 15 molar até alcalinizar. Você já sabe, para isso você precisa de papel de tornassol do lado para ir testando se já está alcalino. Gente, a gente adicionou só uma gota de amônia, olha o que formou. Isso aqui é o cobre, pessoal, certo? Claro que ele não está separado dos outros, mas ele já está aqui em solução e a gente consegue já observá-lo. Então, já vimos que tem cobre, mas vamos continuar para poder separá-lo. Aqui a gente alcaliniza, pessoal, justamente para formar um precipitado, que é o hidróxido de bismuto. Se você observar, ele está azulzinho, mas tem uns pontinhos em solução, ou seja, isso é o nosso precipitado. O que a gente vai fazer? Centrifugar para poder sedimentar esse hidróxido e fazer a separação. Beleza? Porque esse azul aqui não é o bismuto, é o cobre. A gente vai continuar a análise logo para identificar o bismuto, depois a gente volta para identificar o cobre. Depois da centrifugação, a gente observa que aqueles pontinhos em suspensão sedimentaram o nosso bismuto. Nós vamos utilizar aqui o sobrenadante para identificar o cobre e o cádmio. Já o precipitado, nós vamos só fazer mais uma etapa para identificar a formação do bismuto. Ele tem uma cor bem preta. Aqui a nossa solução com cobre e cádmio e aqui o bismuto. Nós vamos adicionar no bismuto uma pequena espátula de cloreto de estanho e 9 gotas de hidróxido de sódio. Já temos o bismuto identificado, então faltam apenas o cobre e o cádmio, que nós vamos utilizar na solução da etapa passada. Vamos utilizar aqui essa solução, está azul por causa da presença do cobre, para a gente conseguir identificar o cobre e o cádmio. Você vai adicionar uma pequena espátula de tiosulfato de sódio, vai aquecer e centrifugar. O precipitado dessa fase vai ser o cobre. No sobrenadante, a gente ainda tem o cádmio. Depois de aquecer e centrifugar, olha aqui o que aconteceu. Nós temos um precipitado bem preto e um sobrenadante quase que incolor. O que é que significa? Que nós não tiramos todo o cobre da solução. Você vai ter que tirar esse sobrenadante, colocar em outro tubo de ensaio e vai fazer o mesmo tratamento com tiosulfato de sódio novamente, até que isso fique incolor. Porque se ele estiver incolor, consideramos que o cobre não está mais presente e podemos então identificar o cádmio. Dá para ver que só em adicionar já ficou um pouquinho mais claro, né? Para concluir, aquecimento e centrífuga para ver se realmente vai ficar incolor. Depois da centrifugação, nós vemos que a solução está bem mais clara que antes. Essa corzinha amarela é pelo excesso de tiosulfato de sódio. Então pronto, já conseguimos eliminar o nosso cobre. A gente vê isso, pela cor, não está nem azul, nem aquele escuro da vez passada. Para a gente prosseguir com a identificação do cádmio, a gente vai utilizar o sobrenadante. Então, separar. Está aqui o nosso cádmio. Nós vamos adicionar 4 gotas de HCl e 3 gotas de tioacetamida. A gente vai ver a formação de um precipitado amarelo. Já adicionamos a tioacetamida e o ácido clorídrico. Lembrando que a tioacetamida ela serve como fonte de sulfeto para a gente. Nós temos o sulfeto de cádmio. Para ver melhor a precipitação dele, você já sabe, é aquecer e levar para a centrífuga. Depois do aquecimento e da centrífuga, você vê a formação de um precipitado amarelo. Isso aqui é o sulfeto de cádmio. Pronto, nós finalmente conseguimos terminar o segundo grupo de cátions. Lembrando que nesse vídeo nós tratamos da seção do cobre e identificamos 5 cátions: o cobre, o mercúrio, o bismuto, o cádmio e o chumbo. Vou mostrar agora para vocês os 5 precipitados para você ver como ficou a formação de cada um deles. Olha que bonitinho os precipitados de hoje. Esse aqui, o mercúrio, esse chumbo, esse bismuto, esse cobre e por último foi o cádmio.